E agora nós vamos falar de cinema. A tragédia grega de Orestes, que matou a própria mãe para vingar o pai, é adaptada para discutir a violência policial na história brasileira, desde a ditadura militar até hoje. O documentário se chama Orestes. Realidade e ficção se misturam para mostrar marcas profundas que os anos de chumbo deixaram no país. E o diretor Rodrigo Siqueira está aqui no Metrópolis para falar com a gente. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Cunha. Qual foi a inquietação primeira que levou você... Primeiro, parabéns pelo belo documentário. Muito obrigado. Qual foi a inquietação primeira que fez você pensar nesse documentário? Olha, Cunha, eu tenho 42 anos de idade, cresci numa geração que estudou livros de história que tinham uma verdade adulterada, para dizer o mínimo, né? E também sou herdeiro de um vácuo cultural, né? A censura nos legou aí um vácuo cultural durante a ditadura. Muita gente foi impedida de produzir imagem, de produzir música, de produzir um caldo de cultura, e eu sou fruto disso também. Então eu tinha uma inquietação muito grande a respeito desses buracos da nossa história, e aí eu comecei a me mexer para fazer esse filme. Foi para pesquisa, então? Isso antes da pesquisa, né? E quando eu comecei a pesquisar, quer dizer, eu acabei chegando a Oresteia, que é a trilogia de peças do Ésquilo, o pai da tragédia, né? E eu percebi que essa peça, essa trilogia de peças poderia ser uma ferramenta muito poderosa para discutir esses buracos de memória que o Brasil tem, né? Vamos ver um trecho do filme? Vamos. Vamos lá. Tortura. Eu, sabendo alguma coisa da sua vida, eu sou capaz de te torturar até a morte com uma palavra, Sandra. Com uma palavra. Isso foi o que eu aprendi. Mas eu não sou a favor de tortura. Eu não sou a favor estou dizendo que você é. tortura. Eu estou dizendo que eu aprendi no meu processo, tá certo? No meu processo, né? Porque toda a terapia que eu fiz com a Marisa, depois fiz também com a Nafá e tudo mais, me mostraram isso, que a questão da tortura não é o torturador que me torturou, é o torturador que eu carrego dentro de mim. Sabe? A coisa do olho por olho, dente por dente, Sandra, é mais ou menos por aí. Tá certo? É mais ou menos por aí. Porque me machucaram, eu tenho o dever de machucar. Isso é incrível que ele falou, né? A questão do torturador que ele carrega com ele, não é? Bom, como é que você trouxe essa questão da tragédia grega adaptando para a realidade brasileira? Tem uma questão que é fundamental na tragédia do Ésquilo, que o Orestes, na tragédia do Ésquilo, matou a mãe. E ele é perseguido pelas deusas da vingança, né? As fúrias, também conhecidas como Eríneas, que pedem a morte de Orestes. Apolo, então, pega Orestes e leva até Atenas e o apresenta a Atena, a deusa da justiça, e ela promove o primeiro tribunal do júri que você tem notícia. Pela primeira vez, um homem é julgado pelos homens, porque ela convoca 12 atenienses para julgar Orestes. E termina o olho por olho, dente por dente. Exatamente. Nesse momento, quando ele é absolvido, né? Termina-se o olho por olho, dente por dente. Por que isso é importante, né? A Grécia estava avançando a sua democracia, as conquistas democráticas estavam avançando, então é um marco civilizatório, esse momento que o Estado Democrático de Direito é posto, né? É posto e representado no teatro. E no Brasil, como é que fica isso, que a gente tem que chegar até aqui? Você mostra de uma forma muito interessante essa questão, simulando um julgamento, não é? Você convidou dois grandes advogados. O Maurício Antônio Ribeiro Lopes, que é um promotor de justiça, um exímio orador, com muita experiência nos tribunais criminais, e o Zé Carlos Dias, que foi advogado de mais de 600 presos políticos durante a ditadura militar. Convidei os dois, escrevi um caso e eles construíram os argumentos segundo as próprias convicções. Eu não dirigi a fala deles. E aí eu filmei o julgamento, né, para a gente ver como que isso funcionaria. Para compor ainda essa tragédia, eu promovi 4 encontros de psicodrama, que eu fiz um coro, né? O coro Isso, era... representaria o coro grego. a Vox Populi, né? Então eu chamei pessoas que foram vítimas da ditadura de alguma forma e também gente que é vítima da violência de Estado hoje, né? Tem no filme 3 pais de jovens mortos em ações da Polícia Militar. Então esse coro, ele aproxima o nosso mundo, né, das pessoas comuns ao mundo das leis. Claro. E o Cabo Anselmo, como é que você
colocou, por que você colocou a história ali? Você foi buscar essa história lá de uma militante que vivia em Cuba? Quando eu comecei a pesquisar uma história para levar ao tribunal do júri, eu queria alguma coisa relacionada à ditadura militar, exatamente para falar desse vácuo de memória que temos, né? Na época, 2010, que eu estava pesquisando, ainda não tinha nem sido instalada a Comissão da Verdade. E eu, ao pesquisar os relatórios, eu cheguei a esse caso, quer dizer, uma militante, a Soledad Barret, militante da VPR, que é morta junto com outros 5 companheiros por uma delação do seu próprio namorado, então, né, o Cabo Anselmo. E ela estaria grávida de um filho dele, de 5 meses, segundo consta. Eu achei essa história de tinturas trágicas muito fortes. Claro. Eu achei que a gente poderia trazer para o presente também essa reflexão, né, através dessa história. E isso chega nessa impunidade geral que nós vemos até hoje, terminada a ditadura, nós vemos essa impunidade geral com chacinas, policiais provavelmente envolvidos. E você mostra isso no filme? Eu mostrei o filme a um curador mexicano e ele fez uma definição muito bacana. Assim, ele falou: o filme é sobre linhas invisíveis que unem a violência de Estado em diferentes momentos da nossa história. E é mais ou menos por aí. A tragédia, ela ajuda a dar cor a essas linhas invisíveis, né? E o que tem nessas linhas? Né? Muitas vezes tem um apoio da sociedade, às vezes velado e às vezes não tão velados, assim, esses tipos de apoio. Né? Hoje, né, a Folha de São Paulo publicou outro dia, metade da população brasileira é a favor da afirmativa de que bandido bom e bandido morto. Quer dizer, nós talvez estejamos andando, né, ao passado, né, ao passado do Ésquilo, né, de volta ao olho por olho, dente por dente. Então, as eríneas estão mais presentes do que nunca, né? Assim, então, o filme é muito atual por isso, né, porque ele fala de questões que não são muito concretas, mas estão muito presentes na vida das pessoas. São paixões humanas, né, que movem essas pessoas, que muitas vezes tomam atitudes cegamente, né, sem pensar e refletir. Está em São Paulo, está em alguma outra capital o filme, ou vai chegar em outras capitais? Está em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Brasília e Recife. Lembrando que o seu documentário de 2010, o Terra Deu, Terra Come, está à disposição para quem perdeu, para assistir em DVD, é isso? Em DVD, nas melhores lojas do ramo. Parabéns por esse, muito parabéns obrigado. Pelo mais recente filme. E acho que no ano que vem você volta aqui para falar do outro documentário que você já está fazendo. Tomara, tá bom? Está em processo. Obrigado. Tá bom. Obrigado, Rodrigo. Tchau, Até tchau. mais.